ProEsport. Informação com qualidade de vida. Você com certeza já ouviu falar que fazer exercícios físicos faz bem para o corpo e para a mente. Que a caminhada é um exercício maravilhoso, que o treinamento de força é necessário e por aí vai. Mas você já se perguntou o que muda fisiologicamente no nosso organismo? Quais sistemas são afetados e de que formas? Para responder estas e mais perguntas, eu convidei o professor Márcio Lopes, que é mestre em Ciências Biológicas do Exercício Físico pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e especialista em Fisiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para acompanhar o Marcinho e seu trabalho, sigam seu perfil no Instagram, o @prof. Márcio Lopes. E não se esqueçam de compartilhar esse episódio e seguir também o @proesport.cast. Antes da gente seguir, quero apenas deixar claro que neste episódio estamos abordando apenas a introdução da fisiologia e mesmo assim ele precisou ser dividido em duas partes. Você está prestes a ouvir a primeira delas. Então, sem mais delongas, bora para a nossa conversa! Vamos chamar o nosso convidado de hoje, o professor mestre Márcio Lopes. Seja muitíssimo bem-vindo ao ProEsport. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Márcio, eu tenho 28 anos. Eu sou formado em Educação Física pela UFRJ, sou especialista em Fisiologia também pela UFRJ e tenho mestrado em Ciências do Exercício Físico e do Esporte na UERJ, na área de Ciências Biológicas Cardiovasculares. Atualmente estou como professor de ensino superior e pós-graduação também e leciono para diversos cursos da área de saúde de modo geral. Matérias específicas que atendem principalmente a área de educação física e fisioterapia e do ciclo básico, que atende todas as áreas da saúde. Pois então, fala pra gente, Márcio, o que é a fisiologia humana? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que a fisiologia ela é uma das grandes áreas da saúde. Existe o tripé desses cursos, que é a anatomia, que estuda a forma, a biomecânica, que estuda o movimento, como que ocorre o movimento, e a fisiologia, que estuda a função. A fisiologia humana, como toda área de estudo, ela tem origem grega, em que físio vem de physis, quer dizer natureza das coisas, e logia vem de logos, que é estudo. Desta forma, a fisiologia estuda a natureza das coisas, como as coisas funcionam. No nosso caso, o ser humano, a fisiologia é o estudo do funcionamento normal do organismo vivo, considerando todos os seus processos químicos e físicos. Quando a gente diz normal, existe uma palavrinha-chave que todo fisiologista usa, a palavra homeostasia. O nosso corpo está em equilíbrio. Sensacional, sensacional. Isso aí, o corpo está sempre buscando a homeostase, Nós temos também a fisiologia do exercício. Qual é a diferença? Qual é o tchan a mais que tem nessa fisiologia do exercício? A fisiologia humana ela se divide em várias áreas. A fisiologia do exercício ela é um ramo da fisiologia humana. Na humana a gente estuda como o nosso corpo está em homeostasia, em equilíbrio, ali normal, descansado. Na fisiologia do exercício, nós estudamos adaptações agudas e crônicas do nosso organismo durante o estresse da atividade física. Quando eu digo estresse, é porque nós estamos saindo da nossa zona de conforto. Não é o estresse num ponto de vista negativo. Então, a fisiologia do exercício estuda as adaptações agudas e crônicas em todos os nossos sistemas que o exercício físico promove. Quando eu falo aguda, são manifestações ali imediatas e crônicas, manifestações a longo prazo. Pode dar um exemplo pra gente, Márcio, do que seria uma reação aguda e uma crônica? Exemplo, uma reação aguda, você começou a atividade física e sua frequência cardíaca começou a aumentar, porque aumentou a demanda de fluxo sanguíneo para os músculos em atividade. Isso é uma adaptação aguda. Agora, por exemplo, uma adaptação crônica, uma pessoa que é hipertensa começou a praticar exercícios físicos. Já é mais que compreendido na literatura que a longo prazo aquela pessoa consegue diminuir a pressão arterial dela, que estava sempre mais alta, para a pressão arterial normal. Isso é uma adaptação crônica. Então ela que tinha uma pressão um pouco mais alta, passa a ter uma pressão estabilizada, considerada normal, média de 120 por 80.
Muito bom a gente explicar pra galera o que é, né, uma adaptação aguda e crônica, porque a gente justamente vai falar sobre as adaptações fisiológicas geradas pelo exercício físico planejado, recorrente. Você pode falar pra gente, Márcio, o cara começou a treinar hoje, quais são as coisas que vão acontecer com o corpo dele através desse treinamento? Para deixar melhor categorizado, né, para o ouvinte, a gente pode separar em adaptações por sistemas. Vou começar por um sistema que é muito pouco falado sobre o que o exercício beneficia, que é o sistema tegumentar, nossas peles. Basicamente, o indivíduo começa a praticar atividade física, ele melhora, né, a circulação sanguínea. E essa circulação sanguínea se estende para a nossa pele. E, consequentemente, isso potencializa a nossa cicatrização, melhora a absorção de oxigênio pela pele. Isso vai melhorar o quê? A aparência da pele. Diminui a chance do aparecimento de estria, deixa a textura mais uniformizada da pele, deixa ela mais macia, menos quebradiça. A mulher tem um fator predominante que é o estrogênio, né? O hormônio dela já promove esse cuidado da pele. Mas o homem, hoje não é nenhum equívoco comentar que os homens estão se cuidando bem mais do que antigamente. Então, isso seria um ponto que iria melhorar a qualidade de vida, a pessoa iria se sentir bem. O exercício físico promove isso. É uma coisa pouco até comentada. As pessoas tendem a recorrer mais a produtos cosméticos. Mas não, o exercício vai sim melhorar a sua pele. Isso é uma coisa que o indivíduo vai entrar na academia e ele já vai estar promovendo no seu organismo. A gente tá falando aqui das mudanças, começamos pelo sistema tegumentar, né, peles e pelos, mas para a pessoa ter essas modificações e tudo mais, existe na literatura um período que ela deve treinar, uma quantidade de dias por semana, uma quantidade de horas por dia, uma intensidade específica, existe algo assim? Então, se a gente for olhar o que existe na consistência da literatura, né, sobre prática de atividade física, é interessante que a pessoa tenha pelo menos 1 hora de atividade física de 2 a 4 vezes por semana. Ah, eu só tenho um dia na semana disponível para fazer. Quer dizer que não vai ter resultado? Vai. Vai sim, um dia é melhor do que nenhum. Mas para que se tenha adaptações mais aceleradas, para que você já tenha adaptações crônicas de 1 semana já, em 1 semana você já consegue ter diferenças absurdas em diferentes tipos de sistemas, mantendo 3 vezes na semana com média de 1 hora. Dividido em exercício contra-resistido e também aeróbicos. Vamos seguir, vamos continuar, vamos pro próximo sistema. Vamos passar agora pro sistema nervoso. Quem não está familiarizado com o que seja esse sistema nervoso, está associado ao que a pessoa está nervosa, estressada? Não necessariamente. O sistema nervoso, ele basicamente compõe o nosso encéfalo, que é o cérebro e os constituintes que estão ali junto com ele, cerebelo, ponte, bulbo, que compõem o sistema nervoso central. Junto com ele nós temos nossa medula e o sistema nervoso periférico, que são nossos gânglios e nervos. A gente consegue separar o periférico, basicamente todos os sentidos que você tem. Olfato, paladar, visão, o tato. Esse é o sistema nervoso periférico, que a gente consegue sentir, por exemplo, na ponta dos dedos. Ali tem diversos receptores nervosos especializados para cada coisa, um para dor, um para contato, que é mecanorreceptor, um para processos químicos, que são os quimiorreceptores, e aí cada um tem uma especialização. Essa é como a gente consegue identificar o que vem a ser o sistema nervoso. E aí, de que forma o exercício físico ele pode promover melhora nesse sistema tão importante? Primeiro, que eu não posso deixar de comentar são as sinapses nervosas. É como um neurônio se comunica com o outro. Quando a gente fala de sinapse, nós estamos falando de processo cognitivo, ou seja, exercício físico melhora a velocidade com que você reage a informações, a estímulos, não só cognitivos, do ponto de vista de estudo mesmo, né? Você está estudando, mas também do ponto de vista de neurogênese, formação de novos neurônios. Isso é muito interessante, porque naturalmente meus neurônios estão aqui morrendo. Existem neurônios que estão morrendo. E aí a melhor forma da gente complementar nessa perda de neurônios é formando novos. É uma adaptação que o exercício físico faz. E isso melhora o processo cognitivo. Outra coisa interessante é que aí a gente consegue pegar um ramo para o diabético. Sensibilidade sensorial. Todos os seus sentidos ficam mais aguçados. Então, o diabético, que ele tem uma perda de sensibilidade por conta da característica da patologia, você consegue reverter até certo ponto essa sensibilidade.
Com o exercício físico você melhora a perfusão sanguínea, o que você nutre melhor esse sistema nervoso periférico e promove justamente essa adaptação. A pessoa começa a retornar parte do seu sentido, que acaba perdendo por conta dessa doença. Uma das partes principais que eu acho que a grande maioria está familiarizado é o aumento na liberação de diversos neurotransmissores, hormônios. E a gente pode comentar alguns já bem conhecidos pela galera. Adrenalina é um hormônio associado à perda de gordura e tal. Hormônio a gente vai ter uma partezinha só para falar melhor. Vamos falar aqui de uma maneira geral. Temos a noradrenalina, que é relacionada à concentração e estado de alerta. A dopamina, relacionada ao prazer, também é liberada durante a prática de exercício físico. Você diminui o aparecimento de doenças como Parkinson e a esquizofrenia também. A ocitocina, que é associado ao hormônio do amor, né, o neurotransmissor do amor, ele não é só liberado durante uma relação interpessoal, mas o exercício físico também aumenta os níveis de ocitocina. O neurotransmissor GABA é o neurotransmissor relacionado à calma. Isso é muito importante para o famoso TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é uma coisa que acomete muito as nossas crianças no século XXI. E temos também a famosa serotonina. A serotonina e a dopamina são os principais neurotransmissores que mantêm a pessoa na atividade física. Isso é muito importante deixar bem evidenciado. A dopamina relacionada ao prazer e a serotonina ao humor e bem-estar é aquilo que você sente após a atividade física. O famoso de hoje tá pago. É a sensação de dever cumprido. Essa sensação de vocês é graças à dopamina e à serotonina principalmente. É o que mantém o praticante de atividade física na sua rotina, né? Que o segredo da atividade física é a consistência. Sensacional, tô adorando aqui essa aula, tô aprendendo junto com vocês aí que estão escutando. Inclusive, queria trazer uma questão, você falou bem, existem hormônios e existem neurotransmissores. Qual é a diferença? O local onde eles estão atuando. Os hormônios atuam no corpo e esses mesmos hormônios, quando chegam ao cérebro, se transformam em neurotransmissores. É basicamente isso, né, Márcio? Sim, perfeito. A gente pode deixar categorizado desta forma. Quando a gente fala hormônios, geralmente eles estão livres na corrente sanguínea. E aí, quando a gente fala neurotransmissores, eles estão localizados ali no sistema nervoso, atuando justamente em processos cognitivos e afins. E nós falamos a respeito de crianças, né, do TDAH, da questão de a criança ter atividade. Essa atividade, eu acho isso interessante deixar claro, ela não necessariamente é uma atividade de ir para academia, trabalhar força ou coisa do tipo. Ela pode ser um esporte, qualquer tipo de exercício físico que vai aumentar a frequência cardíaca, vai nos tirar daquele equilíbrio que nós buscamos, a homeostase. Concorda comigo, Márcio? Nas crianças não é diferente. Como você bem comentou, não estou falando somente de treinamento de força. Para isso existem diversos tipos de atividades. Natação, futebol, basquete e outras atividades também recreativas. Tudo isso vai promover justamente a liberação desses diversos neurotransmissores e o GABA, especificamente, vai estar muito associado a melhorar esse fator de concentração da criança. Essa calma, essa volta à calma quando ela não estiver praticando atividade física. Porque hoje, infelizmente, a gente vive uma síndrome do pensamento acelerado. Hoje a criança é exposta a uma série de informações, só que sem filtro. Então, hoje a criança está no computador, ao mesmo tempo no celular, ao mesmo tempo no caderno, ao mesmo tempo na televisão. Ela não consegue se concentrar numa única coisa. Isso também tem se estendido para o adulto, não é só criança. Inclusive, já vou aproveitar esse tema para fazer o alto jabá. Você que ainda não ouviu nosso primeiro episódio, a importância do brincar na primeira infância, procura aqui no feed, vai estar logo aqui bem perto e já escuta lá. Aproveita, a gente fala bastante sobre criança e sobre a importância de oportunizar ela de brincar. Até o momento nós falamos já de algumas doenças que a gente consegue combater ou tentar prevenir. Nós falamos também de várias modificações fisiológicas muito positivas para o nosso corpo. Então você que está na dúvida aí se começa a treinar ou não, se começa a fazer exercício físico ou não, espero que esse episódio esclareça essa sua dúvida. E bom, já falamos de sistema tegumentar, falamos de sistema neurológico. Márcio, vamos pro próximo. Sistema digestivo ou digestório, que está associado também ao sistema excretor. Bem, o que a gente pode dizer desse sistema, né? O que ele tem a ver com a atividade física?
basicamente tudo, né? Quando a gente pratica o exercício físico, ele já combate uma coisa que é um grande vilão das mulheres. Isso se dá por conta de fatores hormonais, que é a constipação. Hoje, a grande maioria das mulheres sofre com constipação, conhecido por prisão de ventre. E de que forma o exercício físico pode melhorar isso? Pelo um aumento de um movimento muscular do intestino e das vísceras, que é conhecido por peristalse ou peristalsia, que é o movimento que o nosso intestino, nosso esôfago, faz para caminhar aquele alimento para os diversos estágios da digestão. Tem a mastigação, depois tem a deglutição, que esse alimento desce pelo esôfago e chega ao estômago. Tem a parte ali estomacal, em que entra enzimas de ação, tanto na parte oral da mastigação quanto na parte estomacal. Depois ele pula para o intestino delgado, a primeira porção, que é o duodeno, que é ali que eu brinco, que é a festa enzimática, ali suco pancreático, biliar, todos atuando na digestão daquele alimento, e depois ele vai caminhando. O intestino delgado é onde absorve a maioria dos micronutrientes, intestino grosso é onde desidrata, que absorve a maior parte da água do alimento, transformando de bolo alimentar em bolo fecal. Todo esse mecanismo ele é acelerado com a atividade física. Isso é benéfico, porque a gente consegue ter uma digestão mais regularizada, mais saudável. E isso justamente vai promover uma melhor absorção, isso melhora o humor. Quem já teve prisão de ventre sabe que isso acaba com o dia da pessoa. A pessoa fica mal-humorada, ela não consegue render em nenhuma tarefa. Então a atividade física no sistema digestivo já tem esse ponto. Ela consegue melhorar a peristalse. O segundo, que está associado com esse também, aumento na absorção dos nutrientes provenientes dos alimentos. De nada adianta eu me alimentar se eu não absorvo da maneira adequada. Eu brinco com meus alunos e falo: alguém aqui já tomou multivitamínico? Aí os alunos na casa lá de 23, 24 anos, pô, já tomei do meu pai. Aí sistema excretor, eu pergunto, como é que foi a urina? Saiu fluorescente, parecendo neon? Aí, como o senhor sabe, tal. Aí eu falo, o que é aquilo dali? Você tomou vitamina a mais do que o seu corpo precisa. Ele não deu conta de absorver, vai estar eliminando na urina. Isso é um feedback interessante. A urina ela tem que estar sempre límpida. Então, bebam bastante água. A água também vai ajudar também nesse processo de evitar a constipação e melhorar a absorção dos nutrientes. Isso também vai evitar patologias estomacais. Qual a importância do alimento não passar muito tempo lá no intestino? Apendicite é um clássico exemplo. Apendicite é um depósito de ou fezes ou gorduras lá no apêndice vermiforme, que fica na ligação ali entre o intestino delgado e o início do grosso. Se você tem uma digestão lenta, as chances de ocorrer uma apendicite são altas. Só relembrando, apendicite é caso cirúrgico, não passa sozinho, tá? E outras doenças associadas a microbiota intestinal também é evitada com a prática de exercício físico. Isso sempre lembrando, são adaptações a longo prazo, tá? Não é, vou treinar hoje para poder tirar aqui minha constipação. Não é assim que vai acontecer. Justamente. Então, vamos nessa, Marcinho, vamos seguindo. Próximo sistema que vamos falar agora, vamos ao sistema reprodutor. Quando a gente fala de sistema reprodutor, não é só sobre a reprodução humana, a facilidade para a reprodução humana, a copulação, mas também a saúde sexual. É aí que está. O exercício físico é um dos melhores mecanismos para se melhorar a saúde sexual. Vamos falar aqui do sistema reprodutor, né? O que o exercício físico, agudamente e cronicamente, promove nesse sistema tão importante para a qualidade de vida de todos os seres humanos? Primeiro ponto, que aí afeta o homem, melhora da ereção. O que é a ereção? A ereção basicamente é vasodilatação, concentração de sangue naquele músculo peniano, tá? Nos corpos cavernosos. Então, com a atividade física, você melhora a circulação sanguínea, consequentemente, você tem uma melhora na ereção. A ereção não está associada só à parte sanguínea, mas também hormonal. O exercício físico aumenta os níveis de testosterona. A testosterona, ela é o quê? Excitatória. É um hormônio que tem diversas funções. Um deles é aumentar a libido, a vontade que a pessoa tem de ter relação sexual. E olha só,
a pessoa teve a ejaculação. O período de repouso entre uma relação sexual e a outra pode ser diminuído. Esse período é chamado de período refratário. Então, às vezes, uma pessoa sedentária tem uma relação sexual por dia e não consegue ter outra no mesmo dia. Com a atividade física, você consegue diminuir esse período refratário. Então, você consegue ter vontade e capacidade de ter outras relações sexuais num espaço de tempo reduzido. Outra coisa muito importante, eu vejo muito no âmbito clínico, as mulheres sempre acham que a dificuldade de engravidar é por culpa delas. A dificuldade de engravidar nem sempre é da mulher, também pode ser do homem, que é chamado da contagem de espermatozoides, que é feito no exame de espermograma. As pessoas não sabem, mas muitos homens sofrem com diminuição da quantidade de espermatozoides. E o exercício físico aumenta a espermatogênese, que é a formação de novos espermatozoides. E isso vai aumentar as chances de engravidar. Não só isso, você aumenta a vida útil daquele espermatozoide. Porque uma coisa é o homem ter bastante espermatozoide, lá no epidídimo, que é onde depositado, né? Outra coisa é a vida útil dele. Como é que é a atividade desse espermatozoide? Como é que é a vida útil? Ele consegue ficar muito tempo vivo, por assim dizer? Então você melhora não só a quantidade, mas também a função, a capacidade de sobrevivência daquele espermatozoide, que a função dele é chegar até o óvulo e conseguir penetrar o mesmo e ocorrer a fecundação. Então, vamos tirar um pouco a culpa da mulher. Homens, vamos fazer um espermograma, vamos ver se o problema não é na questão da formação de espermatozoide, a espermatogênese. Para não precisar recorrer a suplementos alimentares e a medicamentos, olha a atividade física aí ajudando para isso. Então você consegue melhorar. Um dos motivos disso é também o aumento da testosterona. Olha que sensacional. Eu acho uma das coisas mais interessantes, no final eu vou falar mais sobre isso, mas como todas essas adaptações fisiológicas, elas estão de alguma forma interligadas. Com certeza. Quando a gente terminar tudo, a gente conecta esses links e o pessoal vai mind-blowing, explodir cabeças aqui. Vamos agora dar um pulinho no sistema circulatório, que eu já falei aí, a correlação, né? Todos os sistemas vocês estão vendo que eles se relacionam. Então vou estar sempre comentando alguma coisa que a gente já viu ou vai ver. Sistema circulatório, esse sistema dos mais comentados em toda a área de saúde. Sempre existe pesquisa no sistema circulatório. Quando a gente fala em sistema circulatório, o que está incluído? Basicamente o coração, que funciona como uma bomba, os vasos sanguíneos, que funciona como cano de água, e o sangue, que é essa água que passa por dentro desses vasos, né? Vamos primeiro olhar o principal, né? Nosso coração. Primeira coisa, o exercício físico, ele fortalece o coração. O que eu quero dizer com isso? Vocês conseguem hipertrofiar ele de forma benéfica, tá? Porque existe hipertrofia patológica, como doença de Chagas, ou o uso de alguns anabolizantes, como o decanoato de nandrolona, faz o crescimento negativo desse coração. O crescimento positivo, a gente chama alguns estudiosos de crescimento excêntrico, né, que você cresce o coração para fora, ou seja, você aumenta o tamanho das câmaras, átrios e ventrículos. O que isso vai promover? Primeiro, você vai conseguir encher mais de sangue esses átrios e ventrículos, então você vai ter uma capacidade de volume do coração maior. Ele vai conseguir ejetar mais sangue. Se um coração aguentava ali, vamos supor, 3, 4 litros dentro dele, ele vai começar a ter uma capacidade de 5, 6. Só um exemplo. Então ele vai conseguir ter uma capacidade de preenchimento ventricular muito maior. E também a força de ejeção dele, quando ele contrai, ele vai ter mais força. Quando o coração é mais forte para contrair, olha que beleza. Quanto menos esforço o coração fizer para jogar a mesma quantidade de sangue e alcançar todos os tecidos do nosso corpo, melhor. Porque se o coração tem dificuldade de ejetar esse sangue, ele vai ter que fazer mais força, mais esforço, além de aumentar a quantidade de contração, que é a frequência cardíaca. Isso vai gerar o quê? Pressão arterial alterada. Vai gerar uma hipertensão. E todo mundo sabe que uma das principais características do sangue é de levar oxigênio e nutrientes. Então, a primeira coisa que você vai fazer, melhorar a oxigenação do músculo cardíaco. Vai melhorar a oxigenação
e a nutrição de todos os órgãos, ou seja, você vai melhorar a saúde de todos os tecidos do seu corpo. E tem uma coisa muito interessante que as pessoas me perguntam: uma pessoa hipertensa pode deixar de ser hipertensa? Olha que legal, pode sim. E são adaptações tanto do coração quanto do vasos sanguíneos, que é o que a gente vai começar a comentar mais à frente. Mas aí, professor, devo parar o uso do medicamento? Não. Quem autoriza isso é justamente o cardiologista. Eu tenho alunos que começaram diminuindo a concentração de miligramas lá do medicamento e chegou a um ponto que eles começaram a ter hipotensão. Olha só, o que o médico cardiologista fez? Vamos cortar. O senhor deixou de ser hipertenso. Vocês não sabem a alegria no coração de um educador físico ou de uma nutricionista ouvir isso. A pessoa deixar de ser hipertensa, isso é sensacional. Exatamente. Eu acho muito legal essa parte do sistema cardiovascular, é justamente isso. Eu vou só dar uma síntese aqui pra galera, porque é a parte que eu acho mais impressionante. A gente aumentou a quantidade de sangue que o coração consegue guardar de uma só vez. A gente aumentou a força, então a capacidade que ele tem de lançar esse sangue para todos os tecidos. Isso quer dizer, levar ele até o cérebro, levar ele até a ponta dos dedos da mão, a ponta dos dedos do pé e voltar. Então você tem essa diminuição e dessa forma você consegue irrigar o corpo inteiro de uma forma muito mais fácil e com menos esforço, sempre evoluindo. Isso aí gera uma diminuição da frequência cardíaca, tanto aguda quanto crônica, uma diminuição da pressão arterial, tanto aguda quanto crônica, e por aí vai. E ainda tem a famosa angiogênese. Isso. Anjo vem de vasos, né, ou capilares, gênese formação, logo formação de novos vasos ou novos capilares. Então a angiogênese é uma das adaptações crônicas mais importantes nos vasos sanguíneos da atividade física. Existe uma pergunta que eu sempre boto na minha prova de fisiologia do exercício, que é a seguinte: um idoso de 70, um jovem de 20 anos sofrem um infarto cardíaco. Quem tem maior chance de vir a óbito ou falecer? Aí a gente compara, um idoso de 70 anos, um jovem de 20, o idoso que vai falecer. Não, a chance de sobrevivência do idoso é muito maior que a do jovem. Sabe por quê? Angiogênese crônica, que é a angiogênese que acontece independente ou não da atividade física. Então, com a idade, tem esse ponto positivo, formação de novos vasos. Como eu potencializo isso desde jovem? Aí agora, se a gente comparar um jovem, por exemplo, de 30 anos, que pratica atividade física desde lá dos 10, sofre um infarto, aí a chance sim de vir a óbito é do idoso. Porque aquele jovem com 30 anos tem aí, 20 anos de prática, 20 anos de angiogênese. Aí sim a gente consegue melhorar a capacidade vascular desse indivíduo. Então a angiogênese é um dos pontos mais importantes. E quando eu falo angiogênese, não está limitado a só ali coração. Não, é para todos os tecidos do nosso corpo. Inclusive o cerebral, evitando assim o quê? AVC e AVE, né? O AVC e o AVE, acidente vascular cerebral, também conhecido como acidente vascular encefálico. É uma das coisas que as pessoas têm muito medo e está acometendo muito hoje em dia por conta do estresse. O estresse gera pico hipertensivo, que pode levar a um acidente vascular encefálico. Se a pessoa tem atividade física regular, esse estresse ele vai ser reduzido e, caso ele ocorra, seu corpo está preparado para aquele aumento de pressão arterial. E aí você consegue evitar essa manifestação, né, patológica, que acaba deixando muitas pessoas com sequelas. Com certeza. Outro ponto muito importante de mencionar é a característica morfológica do vaso. A atividade física, vocês deixam o vaso de vocês mais elástico. Isso é bom. Ele é elástico e ao mesmo tempo forte. Porque você consegue ter adaptação mais rápidas. Aumento de pressão. Aumentou a pressão arterial, o vaso consegue dilatar, não vai causar tanto efeito negativo, né, nessa manifestação natural do nosso corpo. De que forma isso acontece? Através da atividade física. Quando vocês praticam atividade física, vocês aumentam a perfusão sanguínea, o volume sanguíneo nessa musculatura ativa. Isso vai aumentar o quê? O estresse de cisalhamento, que é esse sangue que passa pelos vasos sanguíneos ali durante a atividade física. Isso gera um feedback negativo para o vaso. Lá nós temos sensores nos vasos, chamados mecanorreceptores. Esses mecanorreceptores vão sentir essa alteração de pressão. E aí você vai começar
a aumentar a liberação de substâncias vasodilatadoras na pessoa fisicamente ativa. Então, peraí, mas você está me dizendo que com o treinamento esportivo aumenta a angiogênese, ou seja, são criados novos vasos, aumenta a capilaridade, aumenta a perfusão do sangue em todos os tecidos do corpo. É isso? Correto. Então, aquilo que a gente falou lá, de sinaptogênese, de aumento da ereção, tudo passa por essa adaptação dos vasos sanguíneos, correto? Correto. Um órgão bem nutrido e bem oxigenado funciona melhor. Então a gente vê como está tudo interligado, inclusive a questão da pressão arterial. Porque nesse momento é como física. Você tem um tubo que você quer passar uma quantidade de água. Se você vai passar a quantidade de água por um tubo fino, a pressão nas paredes são grandes. Nossa pressão arterial sobe. Se esse tubo tem a capacidade de aumentar de diâmetro e ficar mais grosso, a pressão arterial continua mais baixa, a pressão nas paredes do tubo continua mais baixa. Tudo isso dentro dessas adaptações aí dos vasos sanguíneos. Olha que interessante, que legal. É muito incrível essa parte. Quando você percebe que está tudo conectado, você entende como que o exercício físico vai te ajudar em todos os aspectos do desenvolvimento humano, da fisiologia humana. Perfeito. Muito bom, Marcinho. E, gente, com esses 5 sistemas que a gente falou até aqui, tegumentar, nervoso, digestivo, reprodutor, circulatório, nós vamos encerrando o episódio de hoje. Mas não se preocupe, que a parte 2 vem aí e nós vamos abordar todos os sistemas do corpo humano. Fiquem ligados, fiquem atentos para a continuação desse episódio. Até breve e tchau! Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.